Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Isso significa que morrer é o caminho natural de todo ser humano. Desde o começo, essa sempre foi a regra. Por isso, quando a Escritura mostra um homem que não passou por esse caminho, ela não está contando um detalhe curioso. Está revelando algo profundo sobre Deus e sobre como ele se relaciona com quem anda com ele. Entre muitos profetas fiéis, apenas um não viu o fim como os outros. Não houve sepultura, não houve despedida, não houve encerramento na terra. Deus o tomou para si. Isso não aconteceu por acaso, nem por favoritismo, mas porque sua vida foi construída em obediência, dependência e alinhamento com a vontade divina. Cada passo preparou o próximo. Falar de Elias é entender que Deus honra a fidelidade contínua, não apenas momentos de coragem. Ele viveu confiando quando faltou pão, ouvindo quando tudo estava em silêncio e permanecendo firme quando o medo apareceu. Sua história ensina que andar com Deus transforma não só a forma de viver, mas também a forma de terminar a caminhada. E isso muda a maneira como qualquer pessoa deve enxergar a própria fé. Israel não estava em silêncio, mas também não estava em guerra aberta. Estava confuso, dividido por dentro, tentando servir a Deus sem abrir mão das conveniências do sistema. Altares se multiplicavam, discursos religiosos soavam bonitos, mas o coração do povo já não sabia mais quem realmente governava sua devoção. Era um tempo em que fé e política se misturavam, e a verdade começava a ser negociada em nome da paz. É nesse cenário que surge um homem usando vestido de pelos, com os lombos cingidos com um cinto de couro, sem currículo, sem palco e sem aviso prévio. Ele não aparece pedindo espaço, nem tentando agradar. Apenas chega carregando uma convicção que não precisa ser defendida com força. O detalhe mais impactante é que antes mesmo de qualquer milagre, sua mensagem já estava declarada no próprio nome. Elias significa "O Senhor é Deus". Não era só quem ele era o que ele acreditava. Quando a identidade está alinhada com a verdade, a presença de Deus é certa. Antes de qualquer palavra pública, a vida já fala. Em tempos de confusão espiritual, Deus não levanta personagens carismáticos, levanta pessoas inteiras. E quando alguém entende quem é e a quem pertence, o sistema começa a se sentir ameaçado. Elias, o tesbita, levantou-se diante do rei Acabe e profetizou com ousadia, dizendo que não haveria orvalho nem chuva sobre a terra, senão segundo a palavra do Senhor anunciada por ele. Esse período de seca duraria 3 anos e 6 meses, como mais tarde é confirmado nas Escrituras. Após proclamar o juízo de Deus contra a idolatria de Israel, Elias não permaneceu em evidência, nem buscou proteção humana. Mesmo que ninguém ainda tenha dito nada em voz alta. A seca anunciada não era só climática, era pedagógica. Quando a chuva cessou, o que Deus estava fazendo era retirar os apoios falsos que mantinham o sistema de pé. Em tempos de confusão espiritual, a ausência revela mais do que a abundância, porque expõe em quem, ou em que, as pessoas realmente confiam. A seca não veio para destruir, veio para revelar. Curiosamente, aquele que declarou a escassez não foi poupado dela. A palavra do Senhor conduziu Elias ao ribeiro de Querite, um lugar de isolamento e dependência. Ali, durante o tempo da seca, Deus escolheu sustentá-lo por meio dos Orebim, termo hebraico que, em seu uso mais comum, significa corvos, mas que alguns estudiosos entendem também como a designação de um grupo de pessoas ou gentios ligados a uma região ou povo específico, sem que o texto traga uma indicação metafórica explícita. Assim, Deus ensinava que seu cuidado não está limitado a fronteiras, nações ou sistemas religiosos. Enquanto Israel, o povo da aliança, havia se afastado do Senhor, ele usava pessoas improváveis para alimentar o seu profeta. No esconderijo, Elias aprendeu que o sustento vem do Senhor e que ele pode levantar auxílio de onde menos se espera. Dessa forma, o profeta foi mantido dia após dia, não por recursos próprios, mas pela fidelidade de Deus, que governa os meios e os tempos
até que se cumprisse plenamente o período determinado. Elias também sentiu o peso do tempo difícil, mas aprendeu algo essencial logo no início. Quem obedece não fica sem cuidado. Escondido junto ao ribeiro, fora do palco e longe das disputas de poder, ele foi sustentado de maneiras improváveis. Isso mostra que a provisão de Deus não depende do sistema que ele mesmo está enfrentando. E se você está enfrentando algo parecido, Deus vai te sustentar. Recuar não é derrota, às vezes é estratégia divina. Enquanto muitos tentavam salvar reputações e estruturas, Deus formava caráter no secreto. E é nesse lugar escondido que se aprende a confiar sem aplausos, a esperar sem controle e a caminhar mesmo quando o cenário não oferece garantias. Quando o ribeiro seca, Deus não explica, ele redireciona. A ordem agora não faz muito sentido aos olhos humanos. Sair do esconderijo e ir até uma viúva estrangeira, alguém que também vive no limite. A palavra do Senhor ordenou que Elias fosse até Sarepta, onde Deus já havia designado uma viúva para sustentá-lo. Deus ordenou alguém que não tinha nada para sustentar quem tinha menos ainda. Ao encontrá-la, Elias pediu água e depois um pedaço de pão. A mulher respondeu que não tinha pão algum, apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, o suficiente para preparar a última refeição para ela e seu filho antes de morrerem. Elias, porém, lhe disse para não temer. Ele a instruiu a preparar primeiro um pequeno pão para o profeta, com a promessa de que, segundo a palavra do Senhor, a farinha não acabaria e o azeite não faltaria, até o dia em que Deus enviasse chuva sobre a terra. A viúva creu, obedeceu e experimentou um milagre contínuo. Dia após dia, a farinha e o azeite se renovavam. Mais tarde, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. A mulher, aflita, questionou o profeta, mas Elias tomou o menino, clamou ao Senhor e o entregou novamente com vida à sua mãe. Diante disso, a viúva declarou: "Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Deus não entrega o depósito cheio, ele sustenta na medida certa. Cada dia é um exercício de confiança renovada, tanto para quem recebe, quanto para quem anuncia. É assim que se aprende que o Deus vivo não está preso a territórios, rótulos ou ao quanto você tem, mas ao quanto você está disposto a obedecer. E quando essa lição entra no coração, a história começa a caminhar para uma fase ainda maior. Chega um momento em que a luta não pode mais ser evitado. Depois do secreto, da escassez e da fidelidade no pequeno, a verdade precisa ser exposta em público. O Monte Carmelo não é apenas um lugar geográfico, é um divisor espiritual, onde não há mais espaço para a neutralidade. Ali, o povo precisa decidir se continua vivendo de restos ou se volta a caminhar com abundância. O contraste é forte e proposital. De um lado, muitos gritos, muito barulho, muito esforço humano tentando provocar uma resposta do céu. Baal era uma divindade cananeia cujo nome significa Senhor ou Dono. Ele não era adorado como um único Deus universal, mas em várias manifestações locais, conhecidas como Baalins, conforme a região. Baal era associado principalmente à chuva, à fertilidade da terra, às colheitas e à prosperidade agrícola, sendo visto como responsável pelo ciclo das estações e pela vida econômica dos povos de Canaã, Fenícia e áreas vizinhas. Seu culto envolvia rituais intensos e práticas religiosas que buscavam provocar a ação do Deus, refletindo a crença de que a divindade poderia ser estimulada ou controlada por meio de cerimônias humanas. Do outro, uma oração simples, firme e alinhada com quem Deus é. O Senhor, Deus de Israel, de Isaque e de Jacó, mostra mais uma vez que tu és o Deus vivo. Assim como fechaste os céus, abre-os agora segundo a tua palavra, para que este povo saiba que tu és o Senhor. Elias não tenta impressionar, não manipula o ambiente, não cria espetáculo. Ele entende que quando a verdade é real, não precisa de performance para se sustentar. O fogo que desce não valida um homem, valida um Deus vivo. E quando isso acontece,
a confusão dá lugar à clareza, ainda que momentânea. O povo finalmente reconhece aquilo que sempre soube, mas evitava assumir. Só que esse tipo de revelação carrega um peso. Depois que o fogo fala, não dá mais para fingir que nada aconteceu. E é exatamente aí que novas tensões começam a surgir. Depois do fogo que cai do céu, a expectativa humana seria de descanso e reconhecimento. Mas a vida espiritual raramente segue essa lógica. Logo após levar a óbito 450 profetas à espada, o peso interno começa a aparecer, silencioso e profundo. É como se a alma, tendo dado tudo, agora sentisse o custo da entrega prolongada. A ameaça de Jezabel revela algo que muitos ignoram. Coragem não elimina cansaço. Elias, que enfrentou reis e multidões, agora foge sozinho para o deserto. Ali, longe dos olhares e dos aplausos, ele não pede um novo milagre, pede alívio. O pedido é simples, quase cruel, e mostra que até os mais firmes também chegam a um limite emocional. E o modo como Deus responde é revelador. Quando Elias entrou na caverna, Deus não lhe perguntou: "O que você faz aí?", como quem chega depois ou desconhece a situação. A pergunta divina foi: "Que fazes aqui, Elias?", revelando não surpresa, mas intenção. Deus já estava ali. Ele não precisava de informação, pois tudo conhece. A pergunta era um convite para que Elias reconhecesse seu estado interior e se colocasse diante do Senhor. Em seguida, Deus se manifestou de formas distintas. Primeiro veio um vento forte, capaz de fender os montes e quebrar as rochas. Depois um terremoto, e em seguida um fogo. No entanto, o texto afirma claramente que o Senhor não estava em nenhuma dessas manifestações. Por fim, após o fogo, veio uma voz mansa e delicada, um sussurro suave, e foi nesse silêncio carregado de presença que Elias reconheceu Deus. Ao ouvir essa voz, o profeta cobriu o rosto com um manto e saiu à entrada da caverna. O Senhor não se revelou no espetáculo que Elias conhecia do Carmelo, mas na quietude que curava sua alma cansada. A pergunta, "Que fazes aqui?", mostra que Deus estava presente antes da resposta, antes da fuga e antes do medo. A caverna não foi um esconderijo para Elias, mas um lugar preparado por Deus para restaurá-lo, falar com ele e devolvê-lo à missão. Não há bronca, não há cobrança, não há discurso espiritualizado. Há comida, descanso e presença. Antes de direcionar, Deus cuida. Antes de falar, Ele restaura. Maturidade espiritual não é nunca se cansar, mas saber onde repousar quando o cansaço chega, preparando o coração para ouvir algo mais profundo do que o barulho das vitórias. Há uma maturidade profunda aqui. Depois do fogo público, Deus ensina o valor do silêncio privado. Nem toda estação pede confronto, algumas pedem escuta. E quem não aprende a discernir a voz no sussurro, corre o risco de viver dependente de experiências intensas, mas vazio de direção contínua. Esse encontro não encerra a história, ele redefine o modo de caminhar a partir daqui. A história não caminha para um encerramento comum. Não há despedida longa, nem registro de declínio, nem memória construída a partir da perda. O fim do caminho de Elias foge do padrão humano porque sua vida também nunca seguiu por atalhos fáceis. Ele não termina em silêncio, mas em movimento, como alguém que apenas muda de ambiente. Após o encontro na caverna, Deus não encerra a história de Elias, ele a amplia. O Senhor fala com o profeta não apenas para consolá-lo, mas para reposicioná-lo dentro do seu plano. Entre as ordens recebidas, Deus diz que Elias deve ungir Eliseu para ser profeta em seu lugar. Isso não significa substituição imediata nem rejeição do ministério de Elias, mas a revelação de que somos substituíveis. Quando Elias encontra Eliseu arando a terra, ele não usa óleo, mas lança o seu manto sobre ele, um gesto carregado de significado profético. O manto representa autoridade, chamado e continuidade. Eliseu entende o sinal, abandona o que tinha, queima os instrumentos do passado e segue Elias, iniciando um tempo de aprendizado e serviço. Elias continua ativo por anos, enquanto Eliseu é formado no caminhar, observando, servindo
e aprendendo. Chega então o momento final da jornada de Elias. Diferente de outros homens, ele não passa pela morte. Enquanto caminhava com Eliseu, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo desceu do céu e separou os dois. E Elias foi tomado para cima em um redemoinho. Não foi uma fuga, nem um abandono da terra, mas um chamado divino. Isso revela que antes de alguém te substituir, ela precisa te ver subir exaltado. Eliseu, ao ver a carruagem, clama reconhecendo a autoridade espiritual de seu mestre. O manto de Elias cai e Eliseu o toma, sinal visível de que a missão continuava. Assim, a história de Elias se encerra não em silêncio ou fracasso, mas em honra. Esse momento final deixa uma pergunta no ar, não uma resposta fechada. Deus parece dizer, sem discurso algum, que fidelidade gera continuidade, mesmo quando os olhos humanos não entendem o formato. A história não se encerra ali, ela ecoa. Porque quando alguém vive apontando para Deus, sua vida nunca termina em si mesma. Ela sempre prepara o caminho para algo maior que ainda está por vir. A história de Elias não foi registrada para a admiração distante, mas para melhorar a tomada de decisões com uma boa gestão emocional. Ela levanta uma pergunta que ninguém pode responder por você. Como você tem caminhado com Deus nas estações comuns da vida? Porque antes do fogo, antes do vento, antes do extraordinário, sempre existe o cotidiano da obediência simples. Deus continua sendo o mesmo hoje. Ele ainda forma pessoas no silêncio, sustenta no pouco e fala com quem decide parar para ouvir. A questão não é se Deus quer se revelar, mas se existe disposição para andar com Ele quando não há aplausos, respostas rápidas ou sinais visíveis. A fé madura nasce exatamente aí. Então vale refletir. Em que área você tem negociado a escuta? Onde o barulho tem falado mais alto que a voz de Deus? Que passos simples podem ser dados hoje para alinhar a vida com aquilo que Ele já revelou? A caminhada com Deus não começa no extraordinário, começa na fidelidade diária. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você continua aprendendo, crescendo e aprofundando sua fé com entendimento e direção.